Vamos nos sentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, esta noite, temos a alegria de estar na casa do Senhor e de servir ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Nós temos, irmãos, neste momento, exatamente nesse momento em que estamos na leitura bíblica diária, hoje nós tivemos a felicidade de entrar no capítulo de número 23, capítulo de número 23 de 2 Samuel, segundo livro de Samuel. E Samuel tem 24 capítulos. E no capítulo de número 26, nós tivemos o nosso querido obreiro, Alex, né? O genro da pastora Vera, nos trazendo uma reflexão sobre os primeiros versículos ali do querido capítulo 23. E quando você olha todo o percurso da palavra de Deus que nós já transcorremos, porque para quem não sabe, nós já estudamos todo o Novo Testamento, né? Nós tivemos a alegria de estudar todo o Novo Testamento. E depois que terminamos todo o Novo Testamento, nós então passamos a estudar o Velho Testamento e começamos no Pentateuco. E aí do Pentateuco avançamos para os livros históricos. Então nós estamos agora exatamente em segundo livro de Reis, capítulo de número 23, e até o final de semana nós terminaremos o livro de 2 Reis. Uma benção. Nós vimos então em 1 Reis o final da época dos juízes, com o último e maior dos juízes, que é Samuel, e vimos o início da monarquia, em primeiro lugar, com o primeiro rei que reina 40 anos, que é Saul, e agora estamos vendo o final do reinado de Davi. 40 anos, também Davi fica à frente do povo de Deus. E esta noite, eu quero conversar com os irmãos sobre um balanço quanto ao reinado de Davi. Um balanço no tocante ao reinado de Davi. E eu creio que quem estabeleceu a monarquia no meio de Israel deve ser exatamente aquele que tem o primeiro direito a falar sobre o rei que ele mesmo estabeleceu. Ou seja, eu creio perfeitamente que o melhor e maior testemunho, a melhor análise, a melhor auditoria e resultado só pode dar Deus. Deus que conhece o coração dos homens, Deus que conhece a vida dos homens, Deus que conhece todos os detalhes da nossa existência, Ele é quem pode melhor falar sobre o reinado de Davi. E olha que interessante, eu quero que você abra comigo em 1 Reis. Abra em 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15. Eu sei perfeitamente que esse capítulo é destinado a trabalhar com Abias, tá bom? E o capítulo assim fala que Abias, na verdade, imita toda a iniquidade de Roboão, seu pai, né? Pelo menos no início ele imita a impiedade, o erro de Roboão, seu pai. 1 Reis, capítulo 15, tá bom? 1 Reis, capítulo 15, é exatamente o próximo livro. 1 Reis é o próximo livro
que nós vamos estudar. Então, nós vamos ver agora o último dos reis que conseguiu fazer com que a monarquia ainda sobrevivesse unida, que é Salomão. E depois de estudarmos Salomão, aí nós vamos ver a divisão do reino. A divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul. Olha que interessante. Muito obrigado, minha irmã. O Senhor recompense. Olha que interessante. Quando você pega 1 Reis, capítulo 15, ele nos diz de forma muito clara o seguinte. E no 18º ano do rei Jeroboão, Jeroboão era o rei que estava no norte. Um general de Salomão que se levanta e que vai reinar sobre as 10 tribos do norte. Então ficou no norte Jeroboão e ficou no sul o filho de Salomão, neto de Davi, Roboão. Então no 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Judá. E era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Quem era o pai dele? O filho de Salomão. Neto de quem? De Davi, Roboão. Roboão não foi um rei segundo o coração de Deus. E Roboão se afasta do Senhor Deus, como Salomão se afastou. E o neto de Salomão, bisneto de Davi, infelizmente, se afasta. E a Bíblia diz, e andou em todos os pecados de seu pai, que tinha andado antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Por que Deus fez isso? Aí vem o versículo 5, muito importante, que a gente passa assim rapidamente na leitura e acaba não verificando a grandiosidade do versículo 5. Porque no versículo 5 está exatamente a expressão final da vida de Davi, dada por Deus. Ele que analisa todos os nossos passos, assim disse Deus sobre Davi, numa referência final a Davi. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não tinha se desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Gente, a dimensão de uma palavra como essa, ou seja, o fato de Deus olhar, e agora nós estamos estudando em 2 Samuel, e já em 1 Reis nós vamos ver a morte de Davi. Isso aqui é o balanço da vida de Davi, não feita por Davi. Isso aqui é o balanço da vida de Davi, não feita por Salomão, ou seu neto Roboão, e agora o ímpio Abias. Isso aqui é o balanço da vida de Davi, não feita pelos grandes historiadores, não feita por mim, por você, que lemos a palavra de Deus. Isso aqui é o balanço da vida de Davi, feito pelo próprio Senhor Deus.
Aqui são palavras do profeta, sim. Escritas por um profeta, sim. Mas que refletem o que Deus tinha no tocante a Davi. Eu paro e penso, de forma muito interessante, algo que me faz refletir muito na vida. Veja que a Bíblia, ela traz fortes expressões e orações muito fortes. Porque, segundo o Senhor Deus, Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor. E não tinha se desviado de tudo o que o Senhor ordenara em todos os dias da sua vida. Gente, quem é que consegue estar à altura de um homem como esse? Eu creio que talvez, somente maior do que Davi, talvez o apóstolo Paulo, talvez Pedro, talvez os primeiros apóstolos, com certeza Jesus, porque com Cristo ninguém se compara. Mas quem será que estiver à altura de Davi? Talvez no Velho Testamento Samuel, o que o precedera. Talvez no Velho Testamento Abraão, Isaque, Jacó, algum dos patriarcas. Pessoalmente, eu não tenho na Bíblia, e se tem, eu ainda não achei, Fátima, simplesmente uma sentença como essa. Aqui Deus analisa a vida inteira de Davi, e Deus diz de forma muito clara: Davi teve uma vida inteira reta aos meus olhos. Vamos lá. Uma coisa é eu ter uma vida reta ao olho e aos olhos de cada um de vocês, meus irmãos. E olha que vocês não conseguem me contemplar na plenitude. Aos olhos dos meus filhos, será que a minha vida é reta? Eles me veem muito mais do que você. Aos olhos da minha esposa, será que minha vida é reta? Ela me vê muito mais que meus filhos. Aos meus olhos, será que a minha vida é reta? Porque eu consigo me enxergar muito mais do que todo mundo. Mas diante dos olhos do Senhor, que absolutamente nada escapa, que com certeza todas as coisas estão desnudas, tudo diante dele é flagrante, imediato e irreversível, diante dos olhos do Senhor. O próprio Senhor usa um profeta para dizer: Davi foi reto todos os dias. E Davi, todos os dias, fez a minha vontade. Exceto no caso de Urias. Exceto no caso de Urias. Então, será que existiu alguém à altura de Davi que todos os dias da vida fez a vontade do Senhor? Ou seja, será que há alguém num nível tão alto e sério quanto o servo Davi? Porque isso aqui não se escreve de mais ninguém. Isso aqui é privilégio deste menino, que um dia foi pastor de ovelhas. Um dia teve a vida insignificante, que um dia foi simples menino, cuidando do rebanho de quem? De seu pai Jessé.
Sua figura, sim, era uma figura importante. Tanto é que quando Saul, ele estava atormentado por espíritos demoníacos, disseram, olha, a música melhora. E tem em Israel um garoto que toca. Ele é forte, ele é valente, ele é bonito, ele é esperto. Certamente ele vai ser uma bênção para o rei. Era o máximo que se tinha sobre Davi. Um garoto bonito, um garoto valente, um garoto que tocava bem e que por intermédio da música poderia fazer um bem danado para a enfermidade que o rei Saul tinha. Interessante, na primeira fase da sua vida, Davi, todos os dias, então na primeira fase da vida dele, a Bíblia diz que ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. E simplesmente, ele se desviava de tudo que o Senhor ordenava e cumpria a vontade do Senhor todos os dias da sua vida. Era um menino como esse que no campo, anônimo, sozinho, sem ninguém vendo, somente ele e os pastores auxiliares, porque talvez o rebanho fosse um pouco maior. E aí eu imagino a qualidade dos pastores auxiliares se ele tinha. Se ele era um menino, os pastores auxiliares, para obedecê-lo, eram mais meninos ainda, se tinha. Isso se não ficava sozinho. Davi podia ter aprontado muita coisa horrível quando menino, não é verdade? Mas o testemunho sobre ele é diferente. Ele cresce, se torna jovem. Ele, em razão do bem querer de Saul, porque Saul passa a amar Davi. A Bíblia diz isso. Saul passa a querer bem Davi. Davi começa a frequentar o ciclo real. A vida muda, o dinheiro começa a entrar no bolso, novas relações, uma certa área de poder, e o menino ia lá de Gilgal, como nós vimos, Giboá, até Belém, e andava, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, e quando estava com Saul, continuava reto aos olhos do Senhor, se desviando de tudo que o Senhor simplesmente mandava ele se desviar. Aí um dia ele resolve matar um gigante que ninguém tinha condições de fazê-lo. Aí do nada ele me sai de cantor e músico real para general de uma parte pequena do exército. Porque, sejamos francos, pode comandar parte do exército, mas o menino ainda é menino. Mas é menino valente, forte, Deus está com ele, então pode estar na frente do exército. Mas como é menino, pega uma parte menor. E a Bíblia diz que ele, onde entrava e onde saía, ele entrava e saía com prudência, e o povo o amava. Amava tanto que a vida dele começou a se tornar um problema, porque as mulheres começaram a louvá-lo muito mais do que Saul. E aí o que acontece? Ele passa a ter poder, ele passa a ter comando, ele passa a dizer, ataca. Ele passa a poder dizer, mata. Ele passa a poder dizer, vive, porque ele é general do exército. Não de todo o exército, mas de uma parte importante. Mas ele andava com prudência. Interessante, o poder podia ter subido a cabeça dele, o poder podia ter inebriado a Davi no seu todo, mas simplesmente o testemunho de Deus sobre ele andou nos meus caminhos todos os dias e fez minha vontade. E se desviou do mal todos os dias. E aí Davi é um padrão que é incômodo para todos aqueles que vêm depois dele. Porque você vai ver, é uma dinâmica para com todos os reis de Judá.
aquele rei que vivia de acordo com a palavra de Deus, ele é chamado filho de Davi. A expressão filho de Davi, num primeiro momento, significa aquele que com Davi, ou como Davi, viveu à altura da grandiosidade da presença de Deus. Por isso que Jesus também era chamado de filho de Davi. Você pode ver que alguns reis são chamados, mesmo sendo trisneto, tetraneto, pentaneto de Davi, mesmo sendo a 12ª geração de reis de Davi, é chamado de filho de Davi. Por causa desse compromisso que tinha com Deus, de andar no caminho dele, de viver com ele. Davi é perseguido pelo sogro. Já era sogro e já queria matar o genro. Correu para cá, correu para lá, desespero para cá, desespero para lá. Ao lado dele se junta uma turma de gente difícil, devedores, gente que tinha perdido tudo, gente que não tinha mais esperança nenhuma. E mesmo do lado desse povo, e mesmo vivendo, correndo daqui para lá, tentando viver, por causa de 1 Reis 15:5, a gente vê que também nesse momento difícil, os olhos do Senhor o contemplavam, e ele era reto aos olhos do Senhor. Que coisa fantástica, né, irmãos? Aí Saul morre, e Davi simplesmente se torna rei. E ao invés de ir e tomar tudo, e arrebentar, e botar para quebrar, não. Ele fica 7 anos em Hebrom, como rei da parte sul de Israel, dos judaítas e dos benjamitas. E aí, depois, ele é aclamado rei sobre todas as tribos, as 10 tribos descem, e ele é aclamado rei. Ele nesse momento, irmãos, poderia ter o poder subindo a cabeça de forma terrível. E nesse momento ele poderia ter se esquecido do Senhor. E nesse momento ele poderia ter tido problemas seríssimos na vida. Mas ele continuou reto nos caminhos do Senhor, se desviando de tudo aquilo que o Senhor mandava ele se desviar. Olha que homem é Davi. Eu creio que talvez nenhum de nós cheguemos à altura espiritual de um Davi, mesmo tendo em nós muito mais do que Davi. Mesmo tendo em nós o conhecimento do verdadeiro Davi, Jesus Cristo. Mesmo habitando em nós o Espírito Santo, maravilhoso, glorioso. Mesmo tendo a intercessão do próprio grande Davi, que é o Senhor Jesus. Mas um homem como esse, nas limitudes, nas condições de vida, ele é grande demais. E para quem duvida da integridade de Davi, escute, para quem duvida da integridade de Davi, para quem quer tocar em Davi, para quem quer somente lembrar da mulher de Urias. Pode lembrar? Pode. Foi um erro? Foi. Mas diante de Deus, todos os dias, inclusive os dias posteriores ao adultério, posteriores ao erro, posteriores ao grande equívoco que ele cometeu na vida. Todos os dias inclusive, o dia fatídico em que Natã olha para ele e aponta o dedo e diz: tu és esse homem que tem que morrer. E ele cai
em prantos. É incrível isso. Agora, pastor, e o caso de Betseba? Bem, no relatório divino, no balancete divino, veja que a Bíblia diz assim, versículo 5. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. É por isso que eu não sou calvinista. Por quê? Porque para um calvinista, Deus determina todas as coisas. Inclusive seus erros, seus pecados. Não há livre-arbítrio. Não há vontade livre. E aqui eu tenho um dos vários textos que me diz que Davi fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor e obedecia ao Senhor, se desviando de todo o mal. Quem escreveu isso aqui? Talvez Natã, talvez um outro profeta. Mas tem um nome de... Está aqui, 1 Reis, não foi um rei que escreveu, não, um rei tinha mais o que fazer. Ele tinha escribas. Quem escreveu isso aqui tinha que saber de toda a vida de Davi, e tinha que saber da vida de Davi com detalhes, e tinha que, obviamente, entender que isso aqui é verdade. Então, ninguém poderia ter escrito isso senão o próprio Deus dizendo, escreva assim. Só Deus, irmãos, só Deus tem capacidade de fazer alguém escrever um texto como esse, porque só Deus pode dizer isso. Ninguém mais. Esse testemunho aqui é só Deus. Eu gosto muito dessa passagem porque, dentre várias consequências teológicas, a gente vê que aqui está uma das célebres passagens que homem nenhum poderia escrever, senão Deus. E quando Deus coloca aqui, que Davi fez tudo conforme a vontade dele, e se desviou do mal todos os dias da vida dele, exceto no caso da mulher de Urias, Deus está dizendo, não fui eu que determinei o pecado de Davi. Não fui eu que tinha já dito, antes dele nascer, que ele tinha que cair. Não fui eu que simplesmente ordenei, e ele simplesmente me obedeceu, e aí mata Urias e fica com a esposa dele. Não fui eu. Aqui está um dos versículos mais complicados aos nossos irmãos calvinistas, a quem respeito. Amo, guardo em meu coração, mas não tem como. Não tem como. Existe o livre-arbítrio. E Deus aqui está dizendo, esse ato aqui ele fez, e não fui eu que determinei. Não foi em obediência à minha voz. Não foi em obediência à minha voz. Eita, pastor, mas isso acaba com a vida de Davi? Não. Leia o versículo de forma correta. É óbvio que isso não acaba. Isso aqui é algo que choca a igreja. E aí todo mundo, quando pensa em Davi, o pecado dele é tão grande, que é destacado, né, pastor? Até o texto dá destaque. Não! O texto não está dando destaque a isso. O texto só está dizendo que Davi resolveu servir a Deus de forma tão diferenciada que todos os dias da vida dele, ele fez o que o Senhor desejava. Exceto no dia em que, infelizmente, caiu com a mulher de Urias.
E um texto como esse, então, me faz olhar para Davi diferente. E tomar muito cuidado quando eu falar de Davi, tá? Toma cuidado quando você e eu falarmos de Davi. Porque se todos os dias ele se desviou do mal, e se todos os dias ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Deus. Ah, mas ele mandou matar os descendentes de Saul. Ah, mas ele fugiu de Jerusalém. Ah, mas ele fez isso. Presta atenção. Talvez para mim isso não seja reto. Talvez para você não. Mas assim como os céus estão elevados da terra, e assim como os critérios de justiça de Deus são absolutamente diversos dos nossos, se a minha Bíblia diz, e a sua deve dizer, que ele era homem reto aos olhos do Senhor, os olhos do Senhor não erram ao ver. Então ele era reto. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo de Davi. Por quê? Bora lá? Porque o dia posterior ao erro, ele ainda estava errado. 2 dias, 3 dias posterior ao erro, ele ainda estava errado. Mas quando Natan chegou e apontou na cara dele, tudo que ele fez, naquele período que deve ter demorado de 1 a 3 meses até Urias morrer, os historiadores dizem isso, que ele viveu de forma errada. A Bíblia está dizendo que esse período, ele estava errado. Mas quando Natan o enfrenta, a partir daí, ele volta a ser um homem reto aos olhos do Senhor. Ele, ao contrário de Saul, ele não criou desculpas por seu erro. Ele disse, eu errei. Ele, ao contrário de Saul, ele não inventou projeções para o seu pecado. Ele diz, eu errei. E se ele diz que errou, errou. E a partir daí, Davi vai vivendo a vida que ele tinha antes, que era a vida de retidão. Então, Pereira, Davi não fez como Saul, que ao pecar e ao ser repreendido, foi caindo, 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 ao ponto de ir consultar necromante. E morrer como morreu. Não! Davi errou. E Deus não determinou essa queda. Isso foi um ato dele, porque nós temos livre-arbítrio. Mas depois Davi pede misericórdia. E cada um dos atos dele são consequência de uma vida que voltou a viver na presença de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for falar sobre as pessoas. Eu e você temos que tomar muito cuidado quando falarmos de todo e qualquer um servo do Senhor. A Bíblia diz que o maior de todos os homens do Velho Testamento foi João Batista, na Velha Aliança. Eu estou estudando e eu estou perguntando a Deus e dizendo, me mostra. Porque João, então, talvez tenha sido maior do que Davi. Eu posso estar interpretando errado. Mas a Bíblia diz que o pequenino, o menor no nosso meio, é maior que João. Eu paro e penso. Essa galera que malha, mas malha não só Judas, mas também Davi. Desce a língua, fala mal. Eu imagino como fica o coração de Deus. Eu imagino como fica o coração de Deus. A gente tem que aprender até como se fala dos nossos irmãos na fé. Há um texto bíblico que pesa muito. Ele diz, 6 coisas Deus
fica revoltado. Mas uma ele abomina. Que é aquele que tem a língua felina e que coloca entre os irmãos o quê? A contenda. Como é que eu consigo isso? Falando mal do meu irmão. Irmãos, nunca meça um homem e uma mulher, servos de Deus, pelo pecado dele. Sabe por quê? Porque o próprio Deus olha para nós como um todo. E olha para o nosso pecado e diz, deles eu não me lembro mais. Eu já esqueci. Tá, que nós já entendemos porque o pecado de Davi recebeu tanto destaque. Por causa da posição dele. Mas escute. De Deus nada passa despercebido. Diante dos olhos do Senhor nada escapa. Então eu recomendo ao teu coração e ao meu coração que a partir de hoje, ao falarmos de qualquer irmão, que nós possamos fazer o que fizemos domingo com o Cícero. Que nós possamos guardar no nosso coração as boas lembranças. Vamos ser francos. Cícero era perfeito? Não. Era homem como eu e você. Mas era amoroso. Como nós amávamos o Cícero. E eu acho que domingo ficou uma lição tão boa para a gente, né? Não sai do culto sem abraçar teu irmão. Não sai do culto sem dizer para ele que ama. Você nunca sabe se é a última vez, viu? Ai, pastor, mas eu tenho bafo. Então, ótimo. Faz o que o papai sempre fez. O papai, mesmo não tendo bafo, ele tinha sempre uma balinha. Ele chupava. Entendeu? Minha mãe nunca teve bafo, mas ela sempre tem uma pastilha Valda. Né? Sempre deu para a gente. Ai, pastor, mas eu não sei se eu estou meio mal cheiroso. Então abraça assim de lado e tal. Entendeu? Escute. A gente tem que mesmo depois de ter sido ferido ou magoado, ou por um ou por outro, a gente tem que entender o seguinte. Deus olha seus servos e faz um balancete geral. Deus olha para os seus servos e faz um balancete geral. E eu não posso julgar meu irmão, eu não posso julgar minha irmã, e eu dar o veredito dele. Porque talvez o veredito meu não seja o veredito de Deus. É sério. O versículo escolhido é a propósito mesmo. É com finalidade. Ninguém sobe aqui no altar do Senhor para trabalhar sem finalidade. E eu, como seu pastor, eu tenho que te alertar. Que o teu olho, o meu olho, são tão ímpios e pecadores. E a nossa língua tem que se converter de tal forma que a gente comece a pensar, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, porque toda vez que eu falo de Davi, há um servo de Deus, ai, matou Golias, ai isso, mas a gente sempre termina dizendo, o quê? Mas matou Urias e pegou Betseba. Só que quando você lê o texto que aparentemente também tem esse erro, ao interpretar o texto pelo texto,
você vê que o texto não quer te dizer isso. Ai, que Davi foi maravilhoso, mas tem um problema de Betseba, cuidado. Não. O texto, quando você pega, ele diz todos os dias. E a gente se esquece que todos os dias são também os dias posteriores ao erro de Davi com Betseba. Escute você em casa e aqui. Antes de falar qualquer coisa sobre um servo de Deus, e eu estou falando de qualquer servo de Deus, aquele que exerça liderança ou não, aquele que está em posição de destaque ou não, coloca uma coisa na cabeça. Quem dá a palavra final sobre qualquer um de nós é Deus. E Deus não comete os erros hermenêuticos que eu e você cometemos. E talvez para Deus, aquele sujeito que a gente malha, que a gente desce a ripa, talvez ele seja precioso. E escute, olha que interessante. Davi foi tão precioso, que o texto de 1 Reis 15 disse que mesmo o seu pai, pai de Davi não, mesmo seu filho, Salomão, mesmo seu neto, Roboão, mesmo seu bisneto, Abias, porque esse texto é sobre Abias, tendo feito o que era mal diante do Senhor, Deus preserva essas peças raras por amor a Davi. O descendente mais maligno de Davi talvez seja Manassés. Nós vamos estudar agora, 1º e 2º Reis. Mas por amor a Davi, Deus chega a preservar o maléfico Manassés. Então a gente tem que tomar cuidado do que fala sobre os irmãos. Porque talvez você esteja e eu estejamos falando de alguém muito grande diante de Deus. E você não se preocupe. Deus te ama. Mas Ele ama também aquele que talvez nós estejamos falando. E não se preocupe. Por nos amar, Ele nos corrige. É sério. Pastor, está jogando indireta? Não. Eu estou falando diretamente mesmo. Ou eu e você tomamos cuidado com a nossa língua ao falar de qualquer servo de Deus, e é qualquer um, aquele que tem proeminência, aquele que está sentadinho ajudando. Ou então o Senhor pode nos castigar, porque nos ama, e porque se eu como pai, odeio quando meu filho mais velho mete o malho no mais novo. Eu como pai detesto quando meu filho mais novo mete o malho no mais velho, porque pode estar falando a verdade, mas não representa tudo que é. Porque meu filho mais velho, ao olhar para o mais novo, ele consegue enxergar parte do mais novo. Porque meus filhos mais novos, ao olhar para o mais velho, ele só enxerga parte, o todo. Quem enxerga sou eu. Que vi crescer, nascer, vi andar, sustento. Então não me venha. Se eu pego um e repreendo em razão do outro, e Deus? Você sabia que até as orações que nós fazemos
para Deus mudar a vida dos outros, devem ser feitas com muita cautela. É sério. Às vezes a gente enxerga no irmão uma deficiência que para Deus é virtude. Sim. Deus nos enxerga no todo. E que grande homem foi Davi. Quando você compara simplesmente Davi com Saul, a diferença é drástica. E para terminarmos, irmãos, amados, nunca se guiem pelo que os outros estão falando de você. Ah, mas você fez isso. Ah, mas você fez aquilo. Ah, mas você não merece. Ah, mas isso e aquilo. Fale como Lutero. Sim, o grande Martim Lutero. O sangue de Jesus já perdoou todos os meus pecados. Papai sempre contou essa história. Não se sabe se é verdadeira. Mas como papai contava, vamos lembrar um pouquinho. Lutero estava perto de partir para o céu. Chega perto dele o diabo e diz: oi, vou ler para você teus pecados. Aí leu. Aí Ariston, Lutero pergunta: terminou? Não, tem mais. Aí leu. Terminou? Não, tem mais. Leu. Terminou? Terminei. Aí papai dizia: escreve então aí embaixo. Lutero disse: o sangue de Jesus perdoa todos os meus pecados. Então, meu irmão, não se guie pelo que os outros falam. Escute, porque críticas positivas existem. Né? Estou falando de crítica positiva, não estou falando daqueles coitados que falam tanto que até aquilo que não deveriam falar acaba saindo. E ao invés de fazer crescer, só prejudica. Mas tem crítica positiva, escute o que os outros estão falando. Meu irmão, escute o que sua mulher fala, escute o que seu filho fala. Mensure, vai na Bíblia. Se tem que mudar, realmente mude. Mas lembre-se que o grande juiz é o Senhor Deus. E que não só com Davi, mas com todos nós, seus olhos estão fixos em nós todos os dias. E eu quero terminar com uma pergunta. Será que todos os dias nós somos aprovados como Davi foi? Incrível, né? Incrível. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra é tão rica, tão poderosa, tão maravilhosa, tão grandiosa. Ó Deus, nós te louvamos e te engrandecemos e te adoramos e bendizemos o teu nome. Ó Senhor, dá-nos, ó Pai, a alegria que com certeza Davi teve ao saber de que teus olhos o viram e que simplesmente todos os dias dele, ele te serviu, exceto no dia do grande erro. Mas eu te louvo porque tiveram dias após o grande erro e ele volta a fazer a tua vontade. Então, Senhor, ajuda-nos a simplesmente não ficar preso no erro. Ajuda-nos, Senhor, a nos levantar e continuar fazendo a tua vontade.
Ó Deus eterno, liberta-nos, para que possamos simplesmente olhar para os nossos irmãos como aqueles que também erraram, mas que um dia após resolveram voltar e fazer a tua vontade. Dá-nos o mesmo espírito forte que tu destes a Davi, e a cada erro, Senhor, ajuda-nos a aprender. Tanto que Davi não voltou a matar ninguém mais para possuir outras mulheres. E Davi levanta a sua cabeça e vai reger Israel todos os dias, fazendo a tua vontade. Ó Deus, nós te louvamos por isso e te engrandecemos. Eu quero louvar o teu nome por todos os irmãos que nos abençoaram com o livro de 2 Samuel. E agora, Senhor, que estamos terminando, amanhã vamos ouvir a segunda parte de 2 Samuel, capítulo 23, depois o capítulo 24, agora que estamos terminando. Ó Deus, muito obrigado por tanto conhecimento que tu derramastes à nossa vida. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada um que participou e que nos trouxe um pouquinho de tudo aquilo que sempre, ó Deus, o teu coração quis nos ensinar, porque aqui está a tua palavra. Obrigado por tudo, ó meu Cristo. Nós te amamos e te louvamos por tudo. Amém, amém e amém.